Olá, então, nós vamos continuar aqui com a acentuação gráfica, não é? Neste momento, nós vamos começar a ver o roteiro de acentuação gráfica. Lembrando que, em verdade, o que a gente vê daqui para frente são as normas de acentuação propriamente ditas, não é? Porque até aqui nós viemos, na verdade, fazendo alguns lembretes importantes para que nós estejamos agora preparados para de fato entender essas normas de acentuação. Não é? Como eu disse, não adianta a gente decorar a regra se a gente não sabe reconhecer a sílaba tônica, se a gente não sabe separar a sílaba das palavras, porque vai ficar difícil saber se ela é uma oxítona, paroxítona ou uma proparoxítona em alguns momentos. Lembrando que só existem estas três possibilidades. Em português, ou a palavra é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. Muito bem. Por isso a gente diz, não é, que esses três casos aí fazem parte das normas de acentuação gráfica na regra geral. Se você já sabe quando uma oxítona é acentuada, quando uma paroxítona é acentuada e quando uma proparoxítona é acentuada, você já sabe a regra geral. Certo? Por quê? Porque oxítona, paroxítona e proparoxítona são as três condições de sílaba tônica que a língua portuguesa oferece. Porém, a gente sabe que existem alguns outros casos em que o acento acontece por outros motivos, que não pelo fato de uma palavra ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, não é? Então, esses casos são chamados casos especiais. Normalmente, o que acontece nos livros e nas aulas é que a gente primeiro vê a regra geral e depois a gente vê aquilo que normalmente as pessoas chamam de exceção ou casos especiais, como eu acabei de falar. Mas nós vamos fazer diferente. Por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes, quando a pessoa sabe regra geral, ela fica muito presa à regra geral e se esquece de observar os casos especiais. Então, o que nós vamos fazer? Não é? Nós vamos estudar esta parte começando pelos casos especiais. Observe que eu vou explicar para você o acento aqui ou a ausência dele, não é? Sem me referir, não é, a oxítona, paroxítona ou proparoxítona, porque não é esse o caso. O caso é outro. Então, a gente vai começar pelos casos especiais, para que você tenha uma linha de raciocínio de estudo, não é, que não atrapalhe no reconhecimento da sílaba tônica. Observe aqui, então. Esse roteiro, como eu disse, servirá para você estudar e para você responder a questões, certo? Tanto será para estudar, quanto será para responder as questões. Portanto, se você treinar desta forma, como eu estou propondo, será muito melhor. Veja, primeiro passo que você tem de dar para saber se uma palavra é acentuada ou não e por que ela é acentuada é esse aqui. Esse é o primeiro passo, é conhecer a sílaba tônica. Certo? Reconhecida a sílaba tônica, você vai observar. Se nela, ou seja, nesta sílaba tônica, ocorrerem hiatos, eles recebem acento, desde que nesses hiatos a segunda vogal seja o I, o U, seguidos ou não de S. Com exceção, ou seja, eles não vão ser acentuados se eles estiverem seguidos de NH, certo? Aí só nesse caso mesmo. Então, observem, quando a gente diz saúde, eu estou procurando a sílaba tônica e aí eu observo que esse U é que formou a sílaba tônica sozinha. Observe, saúde. Então, tá aqui. Reconheci a sílaba tônica. Olha para a tela. Reconheci a sílaba tônica. Se na sílaba tônica, ó, essa é a forma de pensar que eu estou passando para você. Assim você não precisa ficar decorando a regra, mas entender como funciona. Então, você fez o saúde. Qual é a primeira coisa que eu fiz aqui? Eu dei o primeiro passo e reconheci a sílaba tônica.
Nessa sílaba tônica, eu observei o U sozinho na sílaba. Então, eu estou aqui na possibilidade do hiato. O que eu faço? Eu vou olhar para trás. Se aqui houver outra vogal, então esse U está num caso de hiato, que deve ser acentuado. Por isso que eu falei, primeiro você vai reconhecer a sílaba tônica. Se nessa sílaba tônica aparecer um caso de hiato em que o I e o U sejam aí a segunda vogal, seguidos ou não de S sempre, para as normas de acentuação, isso não vai fazer a diferença? Muito bem, então o que vai acontecer? Você terá um caso de hiato a ser acentuado. Olha aí a palavra saúde. Depois você vai em saudade. Veja lá a diferença. Aqui a gente não faz o saúde, não. A gente fala o saudade, ó, esse A e esse U são pronunciados juntos. Saúde, saudade, outra coisa. Então, aqui a gente tem a vogal e a semivogal. O que eu estou mostrando é por que esses hiatos com o I e o U, quando são segunda vogal, recebem acento, para ficarem diferentes de quando esse U não é vogal e, portanto, não é acentuado, certo? Tá, vamos lá, saída. Ô, saída! Olha, achei um I sozinho na sílaba tônica. O que eu tenho de fazer, como a gente comentou? A gente tem de parar aqui e olhar para trás, certo? Muito bem, então é só a gente fazer isso aqui, ó. Saída. Esse I ficou sozinho na sílaba. Olhei para trás, achei uma vogal? Sim, então é um caso de hiato que recebe acento. Perceba que não é só porque é um caso de hiato que você vai botar acento, não. É um caso de hiato que recebe acento, que é esse específico do I e do U sozinhos ou seguidos de S na sílaba tônica, certo? Claro, quando eles forem a segunda vogal. Então, a questão de olhar para trás tem a ver com isso, certo? Porque se você olha para trás e vê uma vogal, então você já vai saber que o I, por exemplo, é a segunda vogal do hiato, tá? Na prática, isso fica muito fácil. Veja a diferença da pronúncia da palavra saída, da palavra caixa. Por quê? Porque aqui o A é vogal sempre, né? Como você fala caixa, esse I aqui, então, é a semivogal. Tá vendo? Então, aí a gente não tem caso de hiato, especificamente aqui nós temos um ditongo, como aconteceu aqui na saudade, não é? Que é um caso de ditongo, certo? Mas não se esqueça, porque eu vejo muita gente fazendo essa confusão, não basta ser hiato para você ir acentuando. Tem de ser um hiato em que o I e o U sejam a segunda vogal, seguidos ou não de S. Então, essa questão de você reconhecer a sílaba tônica, encontrar qualquer um dos dois, olhar para trás e observar a outra vogal, faz toda a diferença desta norma que nos exige o acento para as outras que não exigem, combinado? Então, é sempre legal fazer do jeito que eu falei aqui. Porque acontece o seguinte, se a gente decora a regra, a gente se perde, né? Mas fazendo esse raciocínio que eu falei, achou o I e o U sozinhos na sílaba tônica, olhou para trás e achou uma vogal, você então já sabe que esse ato recebe acento. Tá bom? Então, continua lá. Ó, agora, a gente tem aí a palavra faísca. Vai lá, o faísca. Olha lá, o is apareceu. Lembra que eu falei que para acentuação gráfica é tudo seguido ou não de S e não faz a diferença? Como esse I está apenas acompanhado do S na sílaba tônica, então eu olho para trás. Existe outra vogal? Existe. Então, nós estamos aqui num caso de hiato que recebe acento. Balaústre, tá aqui. Achei um US, lembra? O I ou o U sozinhos ou seguidos de S. Olho para trás, existe outra vogal, então eu acentuo
porque é um caso de ato que leva acento. Na palavra moinho, a gente faz o moinho. Olha, o i ficou sozinho na sílaba tônica. Mas a gente nem olha para trás aqui nesse caso. Por quê? Porque aqui nós temos o NH. O NH já dá força para que esse i seja vogal mesmo, enquanto o O do mo também seja vogal. Então, esse ato aí fica tranquilo, porque o i já tem o som forte. Resumindo, se vier seguir de NH, você não acentua. Na palavra raiz, o raiz, olha o que aconteceu. O i não está sozinho na sílaba tônica, nem acompanhado de S. Vou repetir que também a dúvida é frequente. O i e o u tendem a estar sozinhos nesta sílaba tônica, ou acompanhados de S, só, para que eles possam receber um acento, certo? Então, você não pode se esquecer de que essa vai ser a condição para esse ato ter acento. Esse I e esse U tendem a estar sozinhos ou acompanhados de S. Quando eu fico repetindo assim, a pessoa fala assim, essa professora é louca, né? Essa professora é louca, eu já entendi. Mas vai por mim, que de modo geral a confusão acontece. Essa norma exige o I e o U sozinhos na sílaba, eles formando a sílaba. Por isso que eu falo, encontrou um I sozinho na sílaba tônica, olha para trás. Encontrou um I acompanhado do S na sílaba tônica, olha para trás. O U sozinho ou acompanhado do S na sílaba tônica, olha para trás. Só aqui em raiz, o I está acompanhado do Z. Ele não está sozinho na sílaba tônica, nem acompanhado de S. Ele está acompanhado do Z. Qualquer outra letra que apareça com I ou com U na sílaba tônica quebram essa norma do hiato. O hiato, a regra do hiato, que exige o acento, tem de ser do I e do U sozinhos, ou acompanhados de S tão somente, tá? Como aqui, ó, veio o Z, eu nem vou olhar para trás. Esse I não é acentuado, certo? Escreva aí, anota aí no seu material. Ele não é acentuado porque não está sozinho na sílaba tônica nem acompanhado de S. Beleza? Olá pessoal, sejam bem-vindos à Praia de Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Bom, você acaba de assistir a uma parte das aulas, né, das muitas aulas que nós temos para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu quero apresentar para vocês os cursos online que nós temos aí para que você realmente consiga se preparar adequadamente. Nós temos o curso Turma de Elite, Inspetor e Investigador. Você consegue se preparar para esses dois cargos, para esses dois concursos, ok? Também temos o Turma de Elite para os concursos da Polícia Científica, que é auxiliar e técnico de necropsia. E você também pode adquirir o nosso curso Turma de Elite Total, onde você terá todo o conteúdo programático, todas as matérias necessárias para os 4 cargos que você vê aqui na tela, tá certo? Quero também informar a respeito da metodologia. O nosso curso, ele é direto ao ponto. Você vai ter curso online 100% online. Você pode assistir as aulas quantas vezes quiser. Pode assistir onde quiser. Pode ser pelo notebook, pode ser pelo celular, PC. E o curso fica disponível para você durante um ano. Acesso imediato e também ilimitado. Você até tem condições de assistir as aulas offline, por meio do aplicativo chamado Sparkle, que faz parte aí da nossa plataforma online, ok? Bom, e a nossa metodologia, ela se baseia em guias de estudos, em videoaulas, mais material em PDF. Os 2 primeiros módulos que você tem no nosso curso se refere justamente a essa ideia de planejamento de estudo. Métodos de estudos com o professor André Knapp e planejamento para cada cargo
ministrada aí por mim, tá certo? Claro, eu também quero mostrar para vocês aqui todos os nossos professores especialistas aí em concurso público. A começar pelo Guia Avançado de Planejamento e Preparação, como eu já mostrei para vocês, professor André Knapp, como estudar para concursos, e Cristiano Silva, Planejamento para o concurso da PSERG. No módulo de planejamento para o concurso da PSERG, o que eu faço? Eu mostro para você um plano de estudo para o concurso de inspetor, para o concurso de investigador, assim também para auxiliar e técnico de necropsia, com todo um cronograma de estudo para que você tenha uma base e assim consiga montar o seu próprio plano de estudo, ok? E claro, temos aqui os professores especialistas em cada matéria, a professora Luciane Sartori, o professor Dorival Conte Júnior, interpretação de textos. A professora Luciane Sartori vai ficar com a parte de português gramática, ok? Professor Joselias Santos Silva, matéria de matemática. Professor Fábio Augusto, matéria de informática. Professor Luiz Santos vai ficar com as matérias de direito administrativo e direito constitucional. Professor Adriano Cote, direito penal. Direito processual penal com o professor Marco Miguel. E leis penais especiais com o professor Adriano. Leis penais especiais com o professor Evandro Musi. Direito administrativo, Cristiano Silva, juntamente com o professor Luiz Santos, eu trato de lei de improbidade administrativa no curso da PSERG, ok? E a matéria de biologia, que você vai ter aí anatomia e fisiologia humana, com o professor Fábio Ribeiro. Então esse é o nosso time de especialistas que com certeza absoluta vai te levar à aprovação nesse concurso. Além disso, você também terá vários bônus. Um deles é o caderno de questões, onde você tem questões de provas anteriores, separadas aí por assuntos e, claro, organizadas por matéria, justamente para ficar muito mais fácil aí o entendimento. Assim, conforme você vai estudando as matérias, você baixa o caderno de questões e vai resolvendo as questões por tema, por assunto, ok? Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, contribuído. Você assistiu aí uma das aulas, como eu falei, uma parte de tantas aulas que nós temos para o concurso. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode entrar em contato conosco via WhatsApp. Tá aí os números, 11 94 783 8693 e o 15 99827 2703. O WhatsApp 94783 8693, você vai falar diretamente comigo, ok? E claro, queira adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, você será redirecionado para a página do curso preparatório. Lá vai ter todas as informações possíveis, necessárias, para que você entenda melhor, cada vez melhor, né, a nossa metodologia, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!